Graça e paz. O cristianismo é a religião verdadeira? E por que ela é a única verdade? Sim, eu respondo com a Bíblia. O cristianismo ele é a única religião verdadeira. Agora, no que podemos tomar por base para falarmos com tanta convicção? Lá no livro de João, capítulo de número 1, versículo 1, o texto diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O João escrevendo, então, o primeiro versículo aqui, ele vai nos apresentar desta forma. Jesus é apresentado como a razão, ou a ação divina, que se fez carne e habitou entre nós. Também conhecido como tabernaculou, entre nós. Lá em João 1,14, ele vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João está dizendo que esta verdade tabernaculou. Esta verdade se fez carne e habitou entre os homens. O Logos, a palavra, esse Cristo. Bom, essa definição é central para a doutrina cristã. O cristianismo se baseia nessa definição central. Bom, agora, para falarmos que o cristianismo é a única religião verdadeira, devemos apresentar que há, e devemos entender que há outras religiões. E se elas não são verdade, por que cremos então que elas não são a verdade? No que podemos tomar por base para nos certificarmos que elas não são verdadeiras? As três maiores religiões que podemos dizer, ou citar fora do cristianismo, é o budismo, o hinduísmo e o islamismo, que tem crescido muito aí, O fundador do budismo, Buda, o fundador do budismo, foi o filho de um Raja Siddhartha Gautama, antes de Cristo, que viveu no noroeste da Índia. E seu pai criou esse Raja Siddhartha Gautama criou um filho dentro do seu castelo, dos seus limites, não permitindo que ele saísse para ver o mundo, para conhecer lá fora. Bem, mas aos 29 anos, esse príncipe Siddhartha, aos 29 anos, ele sai fora do castelo. E ele vê a desigualdade, ele vê um homem moribundo, ele vê uma pessoa pedindo esmola, ele vê a agressão, a desigualdade. E ele abandona a sua esposa, abandona os seus filhos e sai e vai peregrinar em busca da verdade. E aos 35 anos, ele estava embaixo de uma figueira e ele, buscando meditação, buscando conhecer a verdade, a iluminação, ele chegou ao ponto de educar o seu organismo a se sustentar com um grão de arroz por dia. E aos 35 anos ele está embaixo de uma figueira e ele diz encontrar ali a luz. Naquele momento ele encontra a luz, ou seja, ele é iluminado. Então a palavra Buda significa iluminado. Então Buda não tinha verdade, porque ele foi buscar a verdade. Porque lá em João capítulo 1, verso 4, diz assim: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse Cristo, esse Jesus que nós cremos, esse Cristo que é o fundador aí do cristianismo, como muitos dizem, ele acha até que ele é só apenas isso, mas esse Cristo, ele é a luz, ele tem a luz, ele é a luz. A luz que Buda procurou, a verdade que Buda procurou. Então o budismo não tem a verdade, portanto não é a verdade. O hinduísmo, ele não tem um fundador, como o budismo e o islamismo. O hinduísmo, a palavra hinduísmo, significa simplesmente indiano. Ele vem da raiz do rio Hindu, onde os indianos ali fazem suas oferendas, Bem, então, o hinduísmo, ele possui 3 vias de salvação, Eles buscam a salvação por 3 vias. As vias do sacrifício, do conhecimento e a devoção.
as 3 vias que o hinduísmo busca para a salvação, para encontrar a verdade, né? A via da salvação, do sacrifício e do conhecimento, a devoção. Eles buscam o conhecimento que traz a salvação. A busca do hinduísmo é buscar esse conhecimento, através do conhecimento encontrar a salvação. Para eles, para o hinduísmo, a ignorância do homem é que o amarra ao ciclo da reencarnação. Por isso que no hinduísmo tem a reencarnação. Eles reencarnam para buscar cada vez mais o conhecimento até chegar ao nível da salvação, serem salvos. Mas ao homem é dado morrer uma só vez. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, o texto diz assim, ó, Hebreus 9, 27. O texto vai nos dizer assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Né? Não existe nenhuma possibilidade dessa reencarnação, isso não existe. Então, reencarnar para buscar a verdade, isso não existe, portanto, não é a verdade. No entanto, podemos afirmar que o hinduísmo não tem a verdade, não é a verdade. Bem, o Islã, a palavra árabe Islã significa submissão. O fundador do islamismo, é Maomé, também conhecido como Mohamed ou Muhammad, por alguns. Nasceu em Meca por volta de 570 depois de Cristo. Portanto, Maomé nasceu por volta de 570 após Cristo. Maomé recebeu em uma caverna a revelação de Gabriel, do anjo Gabriel. Maomé, ele sai, né, ele é criado pelos tios, ele perde a mãe, perde o pai, depois ele é criado pelos tios, e o tio ensina ele a arte do comércio, ele se casa com uma das mulheres, uma mulher rica, e ele tem essa busca desenfreada pela verdade, ele quer conhecer a verdade, e ele vai se isolar, e certa feita numa caverna, ele diz receber a revelação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai até ele e leva a ele, entrega a ele um pergaminho para ele ler. Ele diz que não sabe ler o pergaminho e Gabriel vai falar para ele. O anjo Gabriel vai dizer: o mesmo Deus que fez a pena te ensinará a ler. Daí então o Corão, né, ou o Alcorão, que foi escrito depois da morte de Maomé. Os 114 capítulos, né, as suras, como eles chamam. Mas lá no livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo de número 8 e 9, Paulo escrevendo, ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo, ele vai nos dizer assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos lhe dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja maldição, porque é mentira. Então, ele diz ter recebido de Gabriel agora a nova visão, um novo evangelho. Portanto, o Islã não tem a verdade. Ele não é a verdade, não tem a verdade. O Maomé, o Muhammad, né? Ele vem da descendência de Ismael. E Ismael é visto como ancestral do povo árabe, né? Portanto, eles são árabes. Maomé é um membro de uma tribo árabe. Ismael é descendente de Abraão. Né? Ismael ele é descendente de Abraão. Ismael é filho de Abraão com Agar. Mas o filho da promessa, né, é Isaac. É Isaac, filho da promessa. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, o versículo de número 18, o texto diz assim, ó, Moisés escrevendo, Deuteronômio 18, o texto diz assim, ó, eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus está falando a Moisés que vai ressuscitar do meio dos seus irmãos, ou seja, do meio do povo de Israel,
do meio dos israelitas, um profeta. Este anunciará todas as verdades de Deus e todos devem ouvir. Então, este profeta não vem de maneira nenhuma do povo inimigo de Israel. Este profeta jamais poderia vir de uma tribo árabe. Esse profeta ele vem da descendência de Abraão, porém dos judeus, dos israelitas. Jesus. O nome cristianismo, diferente dos cristãos, né? O nome cristão foi dado pela primeira vez lá em Antioquia, né? Nós podemos confirmar isso lá em Atos 11:26. Mas a palavra cristianismo, ela vem do grego que deriva da palavra Christos, que significa ungido. Essa palavra é uma tradução do hebraico Mashiach, que também significa Messias. Então, a palavra cristianismo, etimologicamente, ela vem dessa raiz, ungido, Mashiach, que também é o Messias. A palavra logos, como nós podemos ver lá em João capítulo 1, versículo 1, né? O Novo Testamento foi escrito no grego. Lá a palavra é logos, em João capítulo 1, versículo 1. A palavra logos tem a ver com razão, está intrinsecamente ligada à razão. A palavra logos está ligada à razão e à busca pela verdade. A verdade precisa ser investigada. Toda verdade precisa ser investigada. Então, essa palavra logos tem a ver com isso, com a razão de investigarmos, né? Jesus é a palavra logos. A verdade é uma pessoa. Esta verdade que os gregos desejaram conhecer, esta verdade que as outras religiões procuram conhecer, esta verdade é uma pessoa, é Jesus. No livro de João, no capítulo 18 de João capítulo 18, o versículo de número 38, diz assim, João 18, 38. Diz assim, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Pilatos está diante de Jesus. E ele faz a seguinte pergunta. A pergunta que todos os gregos buscavam e que essas religiões buscam. Pilatos fez. Estava diante de Jesus, ele pergunta, que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse, não acho nele crime algum. Então veja que a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Porque o mesmo Jesus, no livro de João, capítulo 14, o João diz assim, ó, se referindo a Jesus. João, capítulo 14, versículo de número 6. Todos já conhecem a resposta, né? Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele está dizendo, eu sou a verdade. Ele é a única verdade. E se você pegar, se você fizer atentamente uma exegese do livro de João, você vai ver que 7 vezes Jesus, ele repete, eu sou, eu sou. Ele vai dizer, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Ele afirma, eu sou. Ele aqui está afirmando, eu sou a verdade. Então a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Antes de morrer, Maomé, ele diz assim, eu não sei o propósito da vida. Confúcio, o pai do confucionismo, ele diz assim, eu não sou o caminho. Buda, antes de morrer, ele disse, procure pela verdade. E Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, podemos afirmar que o cristianismo é a única religião verdadeira. E a declaração mais ousada que alguém já fez, nós podemos encontrar nas Escrituras. No livro, Paulo escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 14, Paulo vai dizer assim, ó, primeira parte,
carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14. Paulo vai dizer assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação é vã. Maomé não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Só Jesus ressuscitou e vive. A verdade é uma pessoa, a pessoa é Cristo. Portanto, o cristianismo é a única verdade, fundamentado na lógica, na verdade, na pessoa de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Abençoe outras pessoas compartilhando essa mensagem. Deixe o like e se inscreva no nosso canal. Deus os abençoe.